Boa noite para todas, boa noite para todos que estão aqui, que vão ver depois a nossa mentoria de orientação profissional, uma mentoria voltada para profissionais e estudantes de psicologia que pretendem, em 2024, ampliar os seus serviços, seja já com a prática de orientação profissional, sei que algumas pessoas aqui já trabalham ou já trabalharam com orientação profissional, ou que querem iniciar um novo serviço, né, com o consultório com as práticas, né, diversificadas das práticas da psicologia. Para quem já me acompanha, né, sou psicólogo Manuel Carvalho, falo muito isso nos meus cursos, no canal do YouTube, a importância da gente, né, profissional de psicologia, aprender a diversificar os nossos serviços na nossa prática clínica, no nosso consultório, porque diversificando os serviços que a gente atende mais clientes, que a gente consegue alcançar mais pessoas e a gente consegue manter uma rotatividade saudável, né, salutar aí nos nossos consultórios. Então, essa nossa mentoria aqui online não é um curso, tá? É uma mentoria, mas a gente vai trazer muitas dicas, vamos apresentar para vocês um processo estruturado de intervenção e orientação profissional. Eu vou trazer aqui para vocês, no nosso curso, né, de orientação profissional, a gente fala de mais testes, de mais instrumentos, mas quando eu pensei em montar essa mentoria, até algumas pessoas tinham solicitado para mim dicas para ampliar serviço em 2024. Eu pensei na prática de orientação profissional, porque é uma prática que ela é dentro das práticas que a gente pode prestar serviço. Ela é uma prática bem interessante, bem lúdica, até ela tem um retorno bem significativo para a pessoa que participa, para os nossos orientandos, e a gente não fica preso ao consultório. Então, a gente pode oferecer serviços individuais, e serviços em pequenos grupos, em grandes grupos. Então, essa mentoria, o objetivo é trazer dicas de como vocês, né, profissionais, futuros profissionais de psicologia, podem, de forma acompanhada, a gente vai passar um roteiro do início ao fim, o que fazer em cada atendimento, trazendo dicas vou trazer dicas de 4 instrumentos. No curso que a gente tem, a gente fala de mais instrumentos, mas eu pensei em trazer uma dica, ó, eu quero iniciar o processo de orientação profissional, como é que é mais importante eu começar a fazer, como é que eu faço para oferecer serviço em cursinhos e escolas, e depois, a ideia é depois vocês começarem a ter o retorno, vocês começarem investindo, aprimorando o processo de orientação profissional. Então, a ideia é que vocês possam, nesse processo que nós vamos ensinar aqui para vocês, fazer todo esse processo estruturado de orientação profissional, pensando em já começar a prestar serviços, a ter um retorno financeiro, mas principalmente, né, vocês terem ampliar as possibilidades de contato com clientes em potenciais. Uma das coisas que a gente vem conversando muito nas minhas formações, nas pessoas que eu dou mentoria, é que quanto mais serviços vocês prestam, claro que diretamente tem um retorno financeiro, mas tem um outro ponto muito interessante. Quando você começa a prestar serviços diversificados, o cliente ou a cliente de um serviço acaba também indicando você para outros tipos de serviço ou até procurando você para outros tipos de serviços, tá? Isso acontece no contexto clínico, isso acontece também no contexto de orientação profissional. Juliano, seja bem-vindo. Acho que agora você já ativou o som, está me escutando, né? Então, a ideia desse dia 11 de dezembro, finalzinho do ano de 2023, é a gente fazer um bate-papo, eu trazer dicas de orientação de como vocês podem, do zero, já pensar em fazer um processo de estruturação profissional. E tem um ponto bem interessante. Para quem já é clínico, talvez vá perceber isso, mas para quem ainda não tem prática clínica, a orientação profissional, ela tem uma certa similaridade com alguns atendimentos no contexto clínico. Então, vai ser interessante também para quem ainda não vivenciou isso, vai poder vivenciar essa similaridade e talvez até pensar, olha que legal, eu acho que eu consigo pensar em prestar outros serviços de orientação profissional. A nossa ideia agora, 19h30, a gente ir por volta até das 22 horas, 22h10, 22h15, tá? Lembrando que vocês vão ter acesso a essa aula gravada a partir de quarta-feira lá na nossa plataforma, quarta-feira, dia 13 de dezembro. Vocês vão ter acesso ao nosso e-book de orientação profissional. Aí nesse e-book a gente traz um pouquinho a parte teórica, histórica das diversas abordagens da orientação profissional. A gente vai falar de vários instrumentos, dando dicas, né? O que é que aquele instrumento avalia, valores daqueles instrumentos.
Nós vamos fazer o roteiro completo. A gente vai apresentar aqui um roteiro pensando em otimizar o atendimento. Lá vai ter um roteiro completo, chegando até 10, 12 atendimentos. Vocês vão receber também modelos de questionários que a gente construiu para aplicar antes da orientação profissional para os responsáveis, para o próprio orientando, a orientanda. E nós vamos também mudar alguns modelos para vocês de documentos de devolutivas, né? Declaração, mas principalmente o documento da devolutiva do processo, que é um laudo de orientação profissional. Vocês vão receber também no material. Hoje a gente não vai falar dos documentos, a gente não vai falar de contrato, a gente vai falar, Manuel, eu quero começar a prestar um serviço de orientação profissional. Quais são os testes que você recomenda? Como é que eu posso estruturar esse atendimento com investimento mais baixo para logo depois, quando começar, a já ter um retorno, eu poder investir mais? Então, a ideia dessa mentoria hoje é trazer isso para vocês, tá bom? Então, sejam bem-vindas e bem-vindos quem vai assistir depois. E vamos começar aqui. Eu vou compartilhar a tela. Aí, lembrando, eu vou estar para quem está aqui ao vivo, tá? A gente vai ter um momento também de perguntas. Até já mandaram uma pergunta para a gente. No momento de perguntas, a gente vai botar no meio, mais ou menos. Eu vou responder algumas perguntas. Respondo as perguntas aqui de quem está ao vivo, as perguntas que foram enviadas antes. Vou responder algumas dúvidas comuns também que surgem, né? Quando eu estou dando mentoria, quando estou dando curso na área. E vamos começar. Vou aqui já compartilhar o slide. Peço para vocês confirmarem para mim se o slide está aparecendo quando eu compartilhar aqui. O slide está aparecendo para vocês? Se puder dar um sim ou pronto. Tá, obrigado, Penha. Então, o objetivo é uma mentoria em orientação profissional. Para quem não me conhece, uma brevíssima apresentação, né? Eu sou psicólogo Manuel Carvalho, sou psicólogo aqui de Alagoas, sou formado há quase 20 anos, sou especialista em avaliação psicológica, especialista em psicologia clínica, eu já trabalho como orientador profissional antes de me formar, que eu era estagiário de um psicólogo, então eu já trabalhava com ele com orientação no último ano. A orientação foi, inclusive, uma das formas que, junto com a seleção do pessoal, que eu comecei a ganhar os meus primeiros trocados, né, com a psicologia, isso há quase 20 anos atrás, faz tempo, tá? Atualmente eu sou psicólogo do INSS, sou psicólogo da prefeitura também, já fui psicólogo em instituições aqui, consultor organizacional, ainda também presto consultorias, e sou atualmente também conselheiro aqui do CRP 15, sou da diretoria e sou presidente da comissão de avaliação psicológica, também sou docente em pós de avaliação psicológica, e também sou empreendedor, né? Um consultor empreendedor na psicologia. E a minha ideia também, para mim, todo psicólogo, pelo menos clínico, ele tem que ter um viés de empreendedor, porque a gente é o que a gente chama dentro do INSS contribuinte individual, a gente é o nosso gestor, a gente é o nosso empregado ao mesmo tempo, a gente tem que captar cliente, a gente tem que cobrar do cliente, a gente tem que prestar serviços para o cliente. Então, a ideia da orientação profissional é a possibilidade de vocês que estão aqui conosco, né, vocês que vão assistir depois, vocês ampliarem horizontes para a prestação de serviço, tá? Eu sou o psicólogo representante da Visos, né, que está organizando esse processo. Eu vou aqui brevemente trazer algumas possibilidades com a orientação profissional. Eu não quero trazer uma aula teórica, eu quero já ir para uma aula mais prática, no material que vocês vão receber. Vai ter mais teoria, eu vou mandar alguns artigos, alguns materiais de apoio. Mas quando a gente pensa em orientação profissional, é comum que as pessoas pensem na escolha do curso da profissão, né, da graduação. E eu quero ampliar aqui para vocês que a orientação profissional ela vai muito mais além dessas possibilidades apenas, que tradicionalmente a gente chama de orientação vocacional. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Para alguns autores é um termo em desuso. Eu vou continuar falando esse termo em alguns momentos, só para relacionar que toda vez que eu falar orientação vocacional, eu estou falando da prática de orientação profissional, com fins de ajudar jovens normalmente, tá? Jovens de 17, 18 anos. É comum nessa prática chegar a jovens de 25, 30, 35 anos também hoje, não é tão incomum, mas geralmente é o trabalho que visa ajudar jovens na escolha
dos cursos de profissão, tá? Mas a gente vai ver aqui que a orientação profissional, ela é muito mais além. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, o que é que nós vamos abordar aqui? Quais são os diferentes serviços que nós, psicólogos, psicólogas, podemos prestar em nosso consultório em demandas de orientação profissional? E olha que legal, existe uma lacuna hoje no mercado, em algumas áreas, inclusive dentro da área da psicologia, tá? Deixa eu perguntar aqui para vocês, se vocês puderem responder pelo chat. Vocês, enquanto estudantes de psicologia, tiveram algum trabalho de orientação para ajudar vocês a escolher a abordagem que vocês queriam atuar? Vocês tiveram algum profissional, professor, docente ou profissional que veio de fora para trabalhar? Olha, você sabe qual é a abordagem, você sabe como escolher uma abordagem, quais são os critérios importantes. Dentro da graduação, ou logo após, talvez vocês tiverem concluído, vocês tiveram alguma orientação, algum profissional prestou serviço? Juliana está dizendo que não, Mônica que não. Algum profissional prestou serviço para vocês dizendo, olha, Penha dizendo que não também. Você sabe quais são as principais áreas hoje de atuação do profissional de psicologia? Quais são as áreas que o mercado hoje mais está recebendo o profissional? Ou seja, a chance de você ter maior empregabilidade a curto prazo. Algum profissional de psicologia fizeram um trabalho de vocês com isso? Ana Paula aqui está dizendo que não, Mônica não. E mais, né? Aqui, quem é clínico? Pode colocar aí no chat. Trabalho com clínica, trabalho com empresas. Se puder colocar, a Penha já disse que trabalha na área clínica. Vocês já participaram de algum trabalho em grupo ou individual com profissionais de psicologia, com um trabalho de ajudar vocês a se desenvolver enquanto psicóloga, né? Aqui, hoje nós estamos online predominantemente psicólogos, então vou falar mais psicólogas. Enquanto psicólogas, peraí, eu escolhi clínica. Como é que eu faço na clínica para ano que vem eu estar melhor que esse ano? Para eu saber que tipo de curso, que tipo de especialização, que tipo de formação eu preciso fazer nos próximos 2 anos, para daqui a 2 anos eu ser uma autoridade na minha área, para eu ter mais clientes, para eu melhorar a minha precificação, né? Que a precificação é importante. Tem muita gente que diz, eu preciso de mais clientes, mais clientes. Mas dependendo da quantidade de clientes que você tem e o valor que você cobra, você vai ficar inviável prestar um serviço de boa qualidade. Porque você vai atender muitas pessoas, cobra um valor abaixo do que poderia cobrar e acaba só atendendo sem ter tempo de desqualificar. E aí vira um ciclo, tá? A Ana Paula falando de clínica e hospitalar, a Mônica clínica e educacional. E aí esse ciclo, ele pode trazer prejuízos porque a médio, curto prazo é importante a gente atender mais, talvez, com um valor menor. Mas se a gente não melhorar a nossa precificação, a gente não tem tempo e muitas vezes não vai ter dinheiro para investir para levar um serviço de maior qualidade para a nossa clientela e atendendo menos ter um retorno mais significativo, tá? Tem a psicóloga clínica escolar, já trabalhando na área social, legal. Então, é importante também a gente ter esse trabalho. Aí eu pergunto a vocês, ó, pelo menos todo mundo aqui disse, Kátia, clínica e organizacional, que não teve esse trabalho na graduação, tá? E nem teve esse trabalho pós-formação. Isso é uma lacuna que o mercado de trabalho está deixando também. Então, eu pretendo aqui até o final da nossa mentoria trazer alguns insights, tá? Com dicas de como vocês fazerem, para vocês prestarem serviço também voltado para pessoas que já escolheram o seu curso, que já estão no seu curso, ou que já terminaram o curso e que estão ou querendo se inserir no mercado de trabalho, ou querem se desenvolver no mercado de trabalho. Aí a gente chama isso, geralmente, é um tipo de orientação profissional, só que aí a gente vai chamar, ó, orientação profissional de carreiras, tá? Hoje os teóricos têm chamado orientação profissional no sentido lato, assim, mais global. A orientação tradicionalmente chamada de orientação vocacional, e eu vou explicar por quê. A grande maioria dos autores, eu também não uso esse termo mais, diz que é um termo ultrapassado, mas a gente tem várias possibilidades de orientação de carreira. Qual é o foco que eu vou dar aqui para vocês? A gente vai dar um foco maior na orientação profissional, processo que eu vou trazer estruturado para vocês. Só que eu já vou apresentar instrumentos, e a ideia do que a gente vai fazer aqui já vai ajudar muito no trabalho também de orientação para carreiras, tá? Nós vamos ter aqui nessa mentoria um roteiro que eu vou apresentar para vocês estruturado, vocês vão receber ele em PDF, vocês vão poder depois adaptar, né? É uma sugestão. Eu vou mostrar, inclusive, vocês vão receber um material de algumas perguntas que a gente faz por dia de atendimento, né? Em atendimento individual, em atendimento em grupo.
Então, nós vamos disponibilizar esse roteiro, que já vai ser um norte para vocês. Olha, eu preciso começar a fazer o atendimento. Nossa, o que é que eu vou fazer no primeiro dia? Esse roteiro vai trazer essa estruturação. E a ideia, pessoal, é a gente aprender, né, a fazer o processo de orientação profissional dentro no consultório, numa prática clínica, individual, pequenos grupos, consultório dá para a gente trabalhar, dependendo da sala aí, 4 ou 5 pessoas, mas também a gente oferecer serviços para escolas e cursinhos. E eu vou dizer aqui para vocês como é fácil o modelo que a gente vai trazer aqui para vocês, como vocês vão ver que vai ser simplificado, eu não sei se o termo fácil é o mais adequado, mas eu vou falar assim, como é simples, tudo que é simples nem sempre é fácil, né? Depende da gente se dedicar, depende da gente se motivar, depende da gente buscar, mas não é complicado, tá? Não é complicado, é simples. Eu vou mostrar para vocês como é simples a gente prestar serviços, inclusive ganhar de representantes, diretores da escola, proprietários de cursinhos, é uma venda, tá? Inclusive vender a ideia do porquê aquele cursinho precisa oferecer, né, uma parceria de processo de orientação profissional para os seus alunos, tá? Nós vamos, com certeza, hoje trazer dicas de teste para vocês. Eu quero focar em 4 instrumentos, na realidade, 3 instrumentos para qualquer tipo de processo e um instrumento até mesmo para uma prática online que eu vou trazer para vocês e um instrumento que ele já se propõe para ser um tipo de roteiro também para orientação profissional. Eu particularmente não uso ele como um roteiro, como a editora, né, o manual traz como sugestão, mas eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês. Então a gente vai conhecer esses 4 instrumentos e nós vamos durante toda a nossa mentoria, de uma forma transversal também, falar da rotina. A gente vai falar de que, quais são os valores médios. Claro que isso depende um pouquinho de região para região, mas vou dar aqui sugestões de valores que a gente pode, pelo menos, inicial. E a gente já vai, durante o que eu for falando dos instrumentos, à medida que vocês forem conhecendo os instrumentos, falar dessas possibilidades de serviços, tá bom? Então, orientação profissional não é só orientação para a escolha da vocação, do curso, da profissão, da graduação ou da ocupação, né? Alguns cursos não são de graduação, são de cursos técnicos, a gente vai chamar de ocupação, tá? Vão além disso, e a gente vai trazer todas essas dicas aí estruturadas para vocês. Dando continuidade aqui, deixa eu passar aqui o slide. A orientação profissional, ela envolve uma série, né, de fatores. Agora, próximo ao fim do ano, há sempre uma procura maior. Existem alguns modelos, eu vou passar aqui matéria de apoio para vocês, que é um modelo que a gente vai trabalhando, dependendo com escolas, principalmente, a gente vai trabalhando 2, 3 anos, um processo a longo prazo de uma orientação profissional. A gente chama um projeto de intervenção em orientação profissional. Pode ser um roteiro interessante para prestar esse serviço para escolas, mas o que eu vou trazer aqui para vocês é um projeto de orientação ou um protocolo de orientação profissional para médio prazo, em torno de 1 mês, 2 meses de intervenção. Mas existem roteiros, eu vou passar para vocês no material de apoio algumas referências bibliográficas. Existem alguns roteiros que trabalho a longo prazo. Por exemplo, já inicia um processo de orientação profissional numa escola, no ensino fundamental. Vou dar um exemplo, tá? Vocês já devem ter visto em filmes, né, principalmente filmes americanos, mas aqui as escolas têm feito isso também. Dias da profissão, né, que aí no ensino fundamental vai pais de alunos falar um pouquinho da sua profissão. Se vocês já viram filmes americanos, usam muito isso, já tem escolas aqui fazendo bastante isso também. Isso no ensino fundamental. Vão sendo feitos planejamentos já a partir de crianças com 13, 14 anos, 12, 13, 14 anos, para ela já ter contato com alguma experiência, com alguma realidade da ocupação, da realidade profissional. Isso é um projeto de intervenção de orientação profissional a médio e longo prazo de escolas. Tem algumas escolas aqui no Brasil que adotam, né? Dia da profissão, aí vai ter visitas a locais de profissão, aí é feito trabalho de apresentação por psicólogos, né? Por psicopedagogos dentro da escola. Isso é também um trabalho de orientação profissional. A gente não vai trazer esse modelo para vocês, a gente vai trazer um modelo mais estanque, né? De intervenção propriamente dita, tá? Mas hoje, nosso foco, então, a gente vai abordar mais o processo de orientação profissional, fazendo um link, sim, com a orientação de carreira, inclusive
trazendo um modelo de um instrumento para práticas de orientação de carreira, que é uma lacuna que a gente tem hoje no mercado, tá? Possibilidades de orientação profissional. De certa forma, eu já trouxe um pouquinho o spoiler disso aqui. Essa é uma parte, não chega a ser uma parte introdutória, tá? Mas é uma parte que eu quero trazer para vocês pensarem em possibilidades de serviços para a gente ir para a parte técnica. A orientação para a carreira, além da orientação profissional, né? São outras possibilidades. Então, como é que seria? A gente vai fazer ações de educação para pessoas que já escolheram um curso, tá? Ou a ocupação, um curso técnico, do que ele precisa fazer para tirar o melhor proveito daquele curso, pegando o exemplo da psicologia, que tipos de estágio ele precisa fazer, que tipos de cursos ou formações complementares durante a graduação ele precisa fazer, tipos de intervenção de orientação para ajudar a escolher as abordagens, um exemplo, né, trazendo para a psicologia, tá? Isso se aplica em outras profissões. Escolher campos de atuação baseado no que é mais importante para ele. Alguns, o mais importante é ele desenvolver as habilidades, fazer o que ele gosta. Para outros, olha, eu preciso começar a trabalhar assim que eu me formar, porque eu tenho contas, eu tenho que estar inserido no mercado, mesmo que eu não comece a trabalhar em algo que eu goste, né? Ou que eu me identifique tanto. Então, isso vai ser educação e aconselhamento para o trazendo o nosso exemplo para o estudante de psicologia, futuro profissional. Quando estiver concluindo, ele já está, a gente chama isso com uma maior empregabilidade, tá? Pensando no interesse desse último que eu trouxe. Vai ter estudante de psicologia que diz, não, eu quero desenvolver uma carreira acadêmica, eu quero ser professor, eu quero ser pesquisador, quais são as dicas e orientações, onde eu posso fazer. Então, é um trabalho de educação para a carreira, pensando no primeiro momento como estudante, depois como profissional. Aí eu já trouxe alguns exemplos, né? A gente vai fazer trabalho de como se desenvolver na carreira, tipos de estágio, supervisão que ele precisa fazer, alguma mentoria específica dentro da psicologia, mas hoje uma realidade muito importante. E fora da psicologia, dentro das mídias, né? Dentro desse mundo de marketing, dentro do mundo da empregabilidade também e do empreendedorismo. Tem o aconselhamento, que é um aconselhamento voltado para um suporte não só emocional, mas para um suporte em decisões relacionadas ao processo da escolha da carreira, do crescimento da carreira, mas também de angústias que os estudantes possam estar vivenciando, tá? E, como eu disse, tem a parte ocupacional, que é aquela parte, como ajudar um jovem, né, que quer se inserir no mercado de trabalho, também a se inserir no mercado. Tem um serviço também, eu já fiz bastante esse serviço em parcerias com ONGs, e depois fiz um trabalho divulgando mesmo, em jornais, já fiz em jornais, divulgando na internet, fazendo grupos, que é um trabalho que a gente chama de colocação ocupacional. Aqui nós temos dois perfis: as pessoas que têm uma carreira, fazendo um curso ou já concluiu o curso, e aquelas pessoas que, após terminar o ensino médio, né, eles querem começar a trabalhar para depois pensar, talvez, em fazer um curso técnico, fazer alguma graduação específica, mas eles precisam trabalhar. Então, o interesse dessa clientela aqui, seja porque já está na carreira, seja porque precisa ser inserido no mercado de trabalho por uma necessidade, né? É entrar no mercado de trabalho, é ser contratado. Então, esses serviços de colocação ocupacional, eu vou dar exemplos de alguns objetivos que eu trabalhei com um grupo de jovens numa contratação que uma ONG me fez. Primeiro, trabalhar o perfil de autoconhecimento, habilidades e competências que aqueles jovens tinham. Aí eu fazia vivências de grupo, tá? O que é que o mercado espera de um jovem que quer se inserir no mercado de trabalho? Aí uma das mentorias que eu fiz, da intervenção, era para jovens com ensino médio concluído de baixa renda, né? Como fazer um currículo? Aí eu treinava esses jovens a como fazer um currículo ou enriquecer o currículo, né? Porque esse é um dos problemas. Os jovens dizem, olha, eu não tenho experiência, a empresa pede experiência. Eu disse, não, não é bem assim. A empresa quer saber se você já tem algumas habilidades, conhecimentos e atitudes que o cargo exige, mesmo que você não tenha sido contratado, para ela saber se você tem perfil para o cargo. E muitas habilidades, conteúdos, né, conhecimentos que um cargo exige, eu posso adquirir, inclusive em atividades não remuneradas, como uma pessoa que está fazendo um trabalho voluntário, se envolvendo em determinadas atividades da comunidade. Então, a gente começava a trazer isso também para esses jovens. E também aquela parte de apresentação pessoal, de como se portar numa entrevista, tudo isso focando
a colocação ocupacional, baseado na realidade, foi aqui em Maceió que eu fiz isso, então, baseado na realidade de quais são os cargos e empregos que mais hoje tem vagas para jovens, tá? E aí, quem tinha uma condição, olha, se você tiver uma condição de fazer um curso técnico específico, por exemplo, aqui, contrata-se muito ainda porteiro e vigia, assistente administrativo, auxiliar administrativo. Então, a gente trabalhava para quem poderia fazer. Algumas empresas, inclusive, hoje oferecem cursos gratuitos na internet. Então, fazer esse curso, melhorar o currículo, aprimorar o currículo para pensar em ter maior probabilidade, né, da empregabilidade. Esse é um outro serviço que a gente pode fazer com orientação profissional, tá? E a educação, esse é um trabalho, gente, que vai crescer, viu? A educação ou preparação para aposentadoria. E eu acho que Kátia tem uma experiência já em organização, já deve ter tido algum contato, alguma experiência, ou pelo menos já deve ter ouvido falar, né? Tradicionalmente chama de PPA, tá? E atualmente é um conceito que traz uma educação para aposentadoria, que traz uma proposta diferente do PPA. Eu já fiz alguns projetos de intervenção, inclusive nos órgãos que eu já trabalhei, e para uma empresa que eu prestei consultoria, da preparação para aposentadoria, e num outro momento, junto a servidores do INSS, Ministério da Saúde, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, junto com a equipe de médicos, assistente social, TOs, educadores, a gente fez um trabalho de EPA, né, que é chamado EPA, que é Educação para Aposentadoria. Tradicionalmente, o PPA é trabalhar com aqueles trabalhadores, perdão, é a redundância, que estão próximo à aposentadoria, tá? Ou seja, 5, 6 anos, 3, 4 anos para se aposentar, para trabalhar uma série de fatores, né? Inclusive de possibilidades do que fazer após a aposentadoria, questões financeiras, questões de lazer. Mas um ponto que tem crescido hoje é a educação para aposentadoria. Esse aqui vai crescer bastante, porque a sociedade brasileira está ficando cada vez mais envelhecida, vai ter mais pessoas próximas a se aposentar, mas ainda com muita disposição física, né, de energia, e também, às vezes, necessidades também, para manter uma renda extra, de continuar fazendo atividades, tá? Sejam atividades remunerativas, né, com valores pecuniários, sejam atividades para se manter ativos, né, que se manter para fazer uma mudança de conhecimento para uma nova geração, trazer o seu conhecimento, sua experiência. Como a gente cada vez mais vai ter pessoas, o Brasil mais envelhecido do ponto de vista percentual para o que nós temos hoje, inclusive as estatísticas, né? Hoje a gente tem uma pirâmide, a estatística nos próximos 20 a 30 anos é que vira um cone, né? Ou seja, menos pessoas nascendo e na ponta, né, lá em cima, mais pessoas com mais de 60, 70 anos. Mas o EPA, ele já traz uma outra proposta. E olha que legal. Esse EPA eu posso trabalhar, inclusive, com pessoas que estão no início de carreira. Porque no EPA é educação para a carreira do que ele precisa fazer para ir se preparando para aposentadoria, perdão, EPA, né? Ele ir se preparando do ponto de vista de investimento, de escolhas profissionais, para quando chegar, né, no momento dele, ó, agora eu quero parar, ele ter condições de parar, ter uma boa condição financeira, ter um bom retorno, ter adquirido aí os critérios que ele ou ela deseja, escolhe ter no final da sua carreira, tá? Então, esses são os serviços. A gente vai focar hoje mais a orientação para a carreira, mas principalmente a orientação profissional. Mas a minha sugestão, eu vou passar alguns materiais para vocês. Vou passar uma dica de um livro bem legal, que inclusive traz modelos estruturados de educação para aposentadoria, de intervenções, para quem se interessa também por essa prática, tá bom? Pessoal, por enquanto tudo legal. Alguma dúvida, alguma pergunta, comentários? Vou abrir aqui um tempinho, alguns minutinhos para vocês quiserem fazer alguma pergunta. Pode usar o chat ou pode abrir o microfone. Tudo bem? Posso continuar então? Tudo bem, pode. Então, vamos lá. Então, essas são possibilidades, tá? Aqui, brevemente, só para a gente entender de onde vem aquele termo vocacional e por que hoje se propõe, né, mudar, né, essa nomenclatura, já mudou na realidade, né? Aqui são alguns modelos, a gente, na apostila que eu vou mandar para vocês no e-book, vai ter mais informações, mas de uma forma geral, existem outros modelos, tá?
A gente pode dizer, pensar, que essas são os quatro grandes eixos do processo de orientação profissional. Inicialmente, início do século passado, os modelos psicométricos. Aqui o foco eram testes, então tinha uma grande quantidade de pessoas, principalmente por causa da questão das guerras, das duas grandes guerras mundiais, né, início do século XIX, e também da industrialização. Então tinha muitas vagas em indústrias, e eu precisava selecionar rapidamente os trabalhadores, ou os futuros trabalhadores. Então, o processo de orientação profissional, junto com o processo de seleção, era muito baseado em um homem certo para a vaga certa. Então, pensava-se em perfis. Era definido o perfil, tal cargo operacional, no caso da guerra, tal papel do soldado, do capitão, do sargento, o que é que precisa, o que é que a gente precisa ter do ponto de vista de habilidade, né? Do ponto de vista de características psicológicas. Então, eram aplicados testes, baseados nos resultados dos testes, e ó, isso aqui pode ser um operador da máquina X, esse pode ser um assistente Y, esse pode trabalhar como auxiliar. Então, era avaliado o perfil do indicador do orientando, pensando em cargos, depois se aprimorando isso para carreiras, tá? Então, havia uma maior passividade do processo. O orientando, na realidade não chegava a ser orientando, né? Ele era submetido a uma bateria, cada vez mais essa bateria foi aprimorando de instrumentos, baseado nos resultados do instrumento. Se desse um perfil triângulo, ele era para o cargo do triângulo. Se desse um perfil quadrado, ele iria para o cargo quadrado, e assim por diante. E daí vem um termo vocacional, né? Eu aplicava testes para ver qual era a vocação daquele candidato, daquele estudante. Vocação no sentido, ele nasceu para fazer o quê? Ah, ele nasceu para ser um operário, ele nasceu para ser alguém que trabalha com escrita, com leituras, com arte, tá? A gente entende hoje que a gente não nasce para fazer uma coisa, a gente tem habilidades, tem facilidades muito influenciado pelo ambiente, por o ambiente que nós estamos inseridos e por outros fatores. Uma das grandes referências dessa época, que até hoje tem muitos instrumentos baseados no teste dele, é de John Holland, que criou a tipologia hexagonal, onde aplicava nos instrumentos. Esse teste não é um teste mais psicológico, mas ele tem base para vários outros instrumentos. Inclusive, eu ainda utilizo ele, né, o princípio dele, mas ele é baseado em determinados indicadores que a gente aplicava, ia dar um tipo empreendedor, investigativo, social, baseado nesse perfil psicológico, a gente indicava para determinadas carreiras. Aqui a gente já percebe um ponto de desvantagem, que a chance de as escolhas não serem assertivas era muito grande. E a limitação que a gente trazia, baseada em aptidões. As nossas aptidões e habilidades, elas vão se desenvolvendo com o tempo. O que é interessante, porque eu quis trazer esses modelos. Até hoje, pessoal, tem gente fazendo processo de orientação profissional exclusivamente baseado nesse modelo. E eu não quero que vocês façam isso, tá? Aplicar testes de habilidades cognitivas, inteligência, memória, aplicar testes de personalidade, às vezes um teste de interesse profissional, baseado nesses testes, diz, olha, você pode fazer tal campo, tal e tal profissão. Então, o psicólogo ele tem um papel muito mais ativo do que orientando, e esse processo não vai funcionar. Eu já participei enquanto orientando, na época da escola, por um processo desse, que a psicóloga aplicou uma bateria de testes em 2 atendimentos rápidos, né? Um foi uma entrevista que ela fez rápida, porque eu estava escolhendo o processo era serviço SOI, inclusive na época, né? Para quem é assim, da minha idade vai lembrar, mais de 40 anos. E o outro encontro foi só para aplicar testes. No final, ela disse: ó, baseado aqui nos resultados do seu teste, você pode ser tal campo e tal campo, podendo ser tal profissão, tal profissão e tal profissão. E aí me entregou o relatório e disse: terminou o processo. A chance de erro aqui é grande, tá? Um movimento contrário, a partir dos anos 50, 60, por aí que aconteceu, principalmente com a inserção dos psicólogos na área clínica, né? A gente começou aqui na área de indústria, foi, vou ativar aqui o som, foi o modelo clínico. Esse modelo clínico, ele tem um grande diferencial. Ele começou a dizer, olha, mais importante do que saber o perfil, homem certo para a vaga certa, é entender quem é aquela pessoa que quer fazer o processo de escolha.
que é que ela gosta? Quais são suas preferências? Quais são seus interesses? O que é que ela tem facilidade em fazer? Mas não só isso, o que é que ela quer fazer? Então começou a crescer o trabalho com uma abordagem clínica, muito focada em entrevistas, aqui muito focada em testes psicométricos. Testes psicométricos é aqueles testes que você aplica, geralmente, os testes de inteligência, memória, algumas escalas de personalidade, você corrige, transforma o resultado do avaliado num percentil, no percentil numa classificação. E aí você diz se ele está dentro da média, abaixo da média, acima da média, tá? Os modelos clínicos não, começaram a focar muito em entrevista. Olha, você precisa conversar, precisa saber o que é que a pessoa quer, quais são os seus interesses, de onde ela veio, o que é que ela espera, tá? E foi utilizado também mais testes de projetivos nesse modelo clínico. Foi o movimento contrário que acontecia aqui. E aí surge um conceito bem interessante nesse contexto clínico, que é o contexto que a gente vai aprender a trabalhar com ele hoje, da identidade ocupacional. Espera aí, eu preciso saber quem é aquela pessoa, não só suas habilidades, suas aptidões, suas características de personalidade. A gente sabe que na clínica a gente muda, né, características de personalidade, com uma certa limitação, mas a gente muda os interesses, os nossos interesses mudam. Ou vocês têm o mesmo interesse quando vocês tinham 25 anos, 22 anos, na fase de escolha de cursos, por exemplo. Mas aqui é trabalhado o conceito de identidade ocupacional, tá? Alguns dos teóricos que depois também influenciaram outras abordagens é o Rodolfo Blavatsky, Donald Supa, uma das grandes referências também em processo de orientação profissional. Um dos problemas desses dois modelos, que eles estavam muito focados no indivíduo, mas não considerava o ambiente que esse indivíduo estava inserido. E aí surge, a partir da década de 70, com os trabalhos principalmente da psicologia social de Kurt Lewin, né, e outros teóricos, não necessariamente da abordagem de orientação profissional, mas da psicologia social, da psicologia de grupo, da psicologia de massas, começa a surgir os modelos de orientação profissional sociais. De uma forma geral, o que é que esses modelos dizem? Olha, eu não posso trabalhar só com a pessoa desconectada da realidade onde ela está inserido, porque na escolha profissional dela é influenciado pelos impactos familiares, pelas experiências, inclusive pelas possibilidades, né, socioeconômicas, mas também pela realidade socioocupacional de onde ele está inserido. Peraí, tem curso de quê na região? Quais são as principais vagas de emprego? Qual é a realidade socioeconômica da região? Essa pessoa tem condições de, se ela não concordar com essa realidade, trabalhar nas atividades nessa realidade, ir para uma outra cidade, ir para um outro local. Então, tudo isso começou a ser considerado, e aí começa a surgir, inclusive, os trabalhos de orientação profissional em grupo, tá? Então, o foco passa a ser, inclusive, mais do que eu trabalhar o indivíduo, eu tenho que trabalhar como é que o indivíduo está no processo de escolha, de sair do ponto A para o ponto B. Como é que ele está para esse processo? Ele está pronto para fazer essa escolha? Surge um conceito muito interessante, que a gente vai, é o primeiro instrumento que a gente vai trabalhar. Surge o conceito de maturidade profissional. Ele está pronto para fazer uma escolha assertiva? Ela, a estudante, a orientanda, está pronta hoje, considerando que o mercado espera, considerando o que é que as ciências do comportamento entendem que é uma escolha amadurecida, está pronto para fazer uma escolha assertiva? Então surge um conceito que é muito interessante de a gente trabalhar junto com a identidade ocupacional e com os instrumentos psicométricos. Surge o conceito de avaliar a maturidade para fazer uma escolha hoje dos jovens. Autores de referência dessa área, né, dessa abordagem, Donald Super, ele começa a desenvolver também, Kátia Neiva, que a gente vai trabalhar com um instrumento que não é um teste, mas que está dentro do kit da tríade que eu digo, vocês têm que trabalhar com essa tríade, tá? E aí surgem vários outros modelos, tem um modelo ecológico, tem um modelo de expectativas de orientação profissional, mas a gente vai trabalhar com um modelo chamado modelos integrados, tá? Que esses modelos integrados existem vários tipos, mas são modelos que trabalham, dá para entender aqui, com conceitos, com ferramentas, instrumentos e com metodologias desses três principais modelos, o clínico, psicométrico e o social, tá? Alguns autores, a Maria Lassange, Pelierter, Bujold e Noyes, são autores que são referências de alguns desses modelos, né? Eles trazem a ideia, mas esses modelos pegaram as ramificações
Essas são as principais, ou podemos dizer, principais grupos de abordagens em orientação profissional. O que é que nós vamos trabalhar, Amanda? Nós vamos trabalhar com a sugestão de um modelo de orientação profissional integrado, mas eu vou otimizar esse modelo para vocês, para pensar em fazer de 3 a 5 atendimentos com qualidade, com ética, com um bom retorno para os orientandos, tá? Trabalhando principalmente com o conceito de identidade ocupacional, que é fundamental, na minha opinião, e com o conceito de maturidade profissional para a escolha, pensando nesse modelo mais enxuto. E mostrando para vocês também que dá para a gente trabalhar com os perfis um modelo mais ampliado, certo? Então, pensando hoje no processo de orientação profissional, a gente tem que avaliar a maturidade para a escolha, planejar o processo baseado nessa maturidade, ou na falta dela, né, uma baixa maturidade, entender qual é a identidade ocupacional e ajudar o orientando, a orientanda, a conhecer a sua identidade ocupacional. Essa identidade ocupacional, gente, ela pode ser trabalhada numa escolha vocacional, numa escolha de carreiras. Então, pensando naquele estudante de psicologia que quer saber qual é a abordagem que ele deve seguir, quer entender quais são os campos profissionais, a gente tem que, para fazer essa escolha, trabalhar com ele com a identidade ocupacional dele, tá? E a gente vai conhecer um instrumento que ajuda bastante a isso. Adaptado, dá para trabalhar com qualquer grupo, certo? Então, esses são pontos bem interessantes dessas abordagens.